Então, inicialmente, qual é a diferença entre um número primo e um número composto? Vamos observar esses números aqui, ó. Aqui eu coloquei os divisores, né? Que como a gente sabe, divisores é todo número que divide exatamente outro número. Então, os divisores de zero, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, o zero ele pode ser dividido por qualquer número diferente de zero, né? Então, o zero dá para dividir por 1, o zero dá para dividir por 2, o zero dá para dividir por 3 e assim por diante. O 1, ele só é divisível pelo próprio 1, né? Então, desta forma aqui, o divisor, o 1, ele só tem apenas um divisor. O 2, ele divide por 1 e por 2. O 3 só divide por 1 e por 3. O 4 já divide por 1, por 2 e por 4. O 5 só divide por 1 e por 5. O 6 divide por 1, por 2, por 3 e por 6. O 7 divide por 1 e por 7. O 8 divide por 1, por 2, por 4 e por 8. Né? O 9 divide por 1, por 3 e por 9. O 10 por 1, por 2, por 5 e por 10. O 11 só divide por 1 e por 11. O 12 divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. E o 13, ele só divide por 1 e por 13. Bom, então, ó, daqui a gente pode perceber que o zero, ele tem infinitos divisores. Por isso que eu coloquei essa reticênciazinha aqui no final. O 1, ele só tem um divisor, né? Já o 2, ele tem dois divisores. O 3, ele também tem dois divisores. O 4 já tem 3. O 5 também só tem 2. O 6 já tem 4 divisores. O 7 também só tem 2. O 8 também já tem 4. O 9 tem 3. O 10 tem 4. O 11 tem 2. O 12 tem 6 divisores. Enquanto que o 13, ele só tem 2. Então, ó, daqui a gente já pode tirar a definição de número primo e número composto. Esses números aqui, que eu vou marcar de verde, no caso, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13, eles são o que chamamos de números primos. Justamente por quê? Porque o número primo, ele só tem apenas dois divisores diferentes, o 1 e o próprio número. Enquanto que esses outros, que eu vou marcar de vermelho, o 4, o 6, o 8, o 9, o 10 e o 12, ele já tem mais de dois divisores, né? O 4 tem 3, o 6 tem 4 divisores, o 8 também tem 4, o 9 tem 3, o 10 já tem 4 também, enquanto que o 12 já tem 6 divisores. Então, esses números, eles são classificados como compostos. Aí você poderia dizer, e o 0 e o 1? O 0, ele não é considerado um número composto justamente porque por ele ter infinitos divisores. Então, a gente não vai considerar o 0 como um número composto. E o 1, ele vai ser considerado um número singular. Por que um número singular? Porque só existe ele com apenas um divisor. Então, esse 1 aí, ele também não será considerado nem um número primo, nem um número composto. Então, pessoal, com isso, a gente vai ter essa definição aqui, ó. Os números naturais com apenas dois divisores naturais diferentes, o 1 e ele mesmo, são chamados de números primos. Enquanto que os números naturais maiores que 1, com mais de dois divisores, ou seja, que não são primos, eles são chamados de números compostos. Então, desta forma, a gente pode ter que, daqueles números que a gente citou, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente, né? Enquanto que os números compostos que a gente tem lá já são o 4, o 6, o 8, o 9, o 10, o 12 e assim por diante.
Então, número primo, apenas dois divisores diferentes, o 1 e ele mesmo, enquanto que os números compostos eles têm 3 ou mais divisores. Lembrando que a gente deve considerar que o número composto eles devem ser maiores que 1, ou seja, o zero a gente não vai considerar como sendo um número composto. Beleza, pessoal? Aí, Eratóstenes, que foi um matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo da Grécia Antiga, ele desenvolveu um sistema para determinar todos os números primos até quanto a gente quiser. Aqui tem uma tabelinha de 1 a 50, mas eu poderia fazer isso de 1 a 100, poderia fazer de 1 a 150, poderia fazer de 1 a 200, ou seja, quantos números primos eu quisesse encontrar, eu poderia utilizar esse método que é chamado de crivo de Eratóstenes. Esse nome crivo, simplesmente, ele tem um significado de peneira. Então a gente poderia dizer que o crivo de Eratóstenes nada mais é do que uma peneira para a gente colocar todos os números e ficar somente os números primos que a gente queira determinar. Então, para usar esse crivo, a gente simplesmente faria o seguinte: começaria eliminando o número 1, porque a gente sabe que o número 1 ele só tem apenas um divisor, então desta maneira ele é um número singular, como a gente citou anteriormente. Aí a gente vai destacar aqui o 2, que é o nosso primeiro número primo, porque só dá para dividir por 1 e por 2. Aí agora, todos os outros múltiplos de 2 a gente vai eliminar. Por que a gente vai eliminar? Ou seja, se é múltiplo de 2, dá para dividir por 1, por 2 e por ele mesmo. Então já aí são 3 divisores, então neste caso não seriam números primos. Então a gente vai riscar aqui de 2 em 2. O 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18, o 20. E assim a gente vai eliminando os múltiplos de 2. 46, 48 e 50. A mesma maneira a gente vai fazer com o 3. O 3 também é um múltiplo também é um número primo, só dá para dividir por 1 e por 3. E a gente também vai eliminar os múltiplos de 3, ou seja, de 3 em 3, o 6 já está riscado. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 33, 36, 39, 42, 45, 48. Aí o 4, ele não é um número primo, é um número composto, mas se eu risquei os múltiplos de 2, eu acredito que eu tenha riscado os múltiplos de 4. Mas vamos conferir. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. 48, já foi. O próximo aqui é o outro número primo, que é o nosso 5, só dá para dividir por 1 e por 5. E a gente vai eliminar os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Se eu já marquei os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, automaticamente eu já marquei os múltiplos de 6. Mas só para conferir. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48. E para finalizar, a gente vai marcar os múltiplos de 7. 7, que é o número primo também, né? Só divide por 1 e por 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49. Só faltava marcar o 49. Então, ó, feito isso, os números que sobraram são os números primos de 1 a 50. Então, vamos marcar aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Então isso quer dizer que de 1 a 50 nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 números primos. Se eu fosse fazer até 100, eu faria o mesmo esquema e sairia riscando todos os múltiplos desses números até 7 e pelo crivo de Eratóstenes a gente conseguiria marcar todos os números primos até 100. Se eu quisesse fazer até 150, se eu quisesse fazer
até 200 e assim por diante, certo? Então essa é uma técnica que a gente pode utilizar para encontrar vários números primos. Aí a gente poderia ter a pergunta, e o número 53 é um número primo ou um número composto? E o número 161 é um número primo ou é um número composto? Então, ao invés de usar o crivo, que a gente perderia muito tempo, a gente também poderia usar uma divisão. Como assim uma divisão? Para eu saber se um número, como o caso aqui, o número 53, se eu quisesse saber se o número 53 é um número primo ou composto, eu poderia fazer as divisões aqui por esses números 2, 3, 5, 7, 11, ou seja, os números primos antes de 53, até eu encontrar ou uma divisão com resto zero, ou seja, uma divisão exata, ou até encontrar uma divisão com um quociente menor que o divisor. O que é quociente? Quociente é o resultado da divisão. Se eu encontrasse uma divisão de resto zero, ou seja, a divisão exata, o número não seria um número primo. Agora, se eu fizesse essas divisões até encontrar um quociente menor do que o divisor e nenhuma delas fosse exata, aí o número seria considerado primo. Então, vamos lá. Se eu pegasse 53 e fosse dividir pelo primeiro número primo, que é 2. Aí, obviamente, a gente começaria aqui pelo 5. 5 dividido por 2 dá 2. E dá 4, sobra 1. Aí a gente aqui baixaria o 3. 13 dividido por 2 dá 6. E dá 12. E sobra 1. Então veja que aqui a primeira conta não deu exata. 53 dividido por 3. Para agilizar um pouquinho, eu vou reduzir essas divisões aqui. 5 dividido por 3 dá 1 e sobra 2. Baixo 3. 23 dividido por 3 dá 7 e sobra 2. Então veja que também não deu exata. Se eu dividir 53 por 5, 5 por 5 dá 1 e não sobra nada. Baixo 3. 3 dividido por 5 e sobra 3. Então, veja outra conta que não deu exata. 53 dividido por 7, que é o próximo número primo. 53 dividido por 7 dá 7. 7 vezes 7 dá 49 e sobra 4. Então, pessoal, veja que aqui, ó, se a gente fosse continuar a divisão, 53 dividido por 11, que seria o próximo número primo, daria 4, que daria 44, 9. Então, veja que aqui, ó, eu tenho um quociente menor do que o divisor, que é justamente o que aparece aqui embaixo. Ó. Quociente menor que o divisor, eu tenho que 53 é um número primo. Então, a gente poderia dizer aqui que 53 é um número primo. E para saber se o número 61 também é um número primo, eu também teria que fazer a mesma coisa. Aqui, a gente teria que fazer tudo de novo. 161 dividido por 2, aqui, 16 dividido por 2 dá 8 e não sobra nada. Baixo 1, 1 dividido por 2 não dá nada e sobra 1, não deu exato. 161 dividido por 3, 16 dividido por 3 dá 5, que dá 15 sobra 1. 11 dividido por 3 dá 3, que dá 9 sobra 2. Então nesse caso também não deu exato. 161 dividido por 5, 16 dividido por 5 dá 3, que dá 3 sobra 1, então tá passando aí. 11 dividido por 5 dá 2, que dá 10 e sobra 1. Então novamente não deu exato. Agora, 161 dividido por 7. 16 dividido por 7 dá 2, que dá 14, sobra 2, baixo 1. 21 dividido por 7 dá 3, que dá 21 e não sobra nada. Então perceba que aqui a nossa conta deu exata. Então se a divisão deu exata, ou seja, tem resto zero,
Então isso quer dizer que esse número 161 não é um número primo. Desta maneira dá para a gente determinar o que é um número primo e o que é um número composto.